Queria convidar os irmãos a abrirem ou acompanharem aí na tela o texto, ou abrirem no seu iPad, no seu iPod. Os do Nordeste já sabem, o seu iPin 4G. O texto está na carta que Paulo escreveu aos irmãos em Filipos, Filipenses capítulo 1, do versículo 27 até o capítulo 2, versículo 8. Senhor, nós queremos discernir, ouvir a Tua voz, queremos entender aquilo que o Senhor desejou comunicar através de Paulo para a igreja de Filipos, depois de uma manifestação tão amorosa que recebeu, preocupação desta igreja, que Ele mesmo ajudou a fundar, pela sensibilidade desta igreja. E essa carta que Ele escreve, Senhor, de agradecimento, pelo compromisso que existe desta comunidade, no seu ministério apostólico. Senhor, nós gostaríamos de ser uma igreja assim. Então, Senhor, fala da sua palavra para nós, dá um insight novo para cada um de nós, que já lemos tantas vezes esse texto, e que agarremos aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração. No nome precioso de Jesus. Amém. Eu vou ler na linguagem da NVT, que não é essa que está ali na frente, da nova versão transformadora. Na realidade, a gente que fica lidando com Bíblias de todas as versões, né? E tem também a NVA, nunca vi antes, né? Você sempre ouve uma versão nova, né? NVI, NVA, as mais históricas, e a gente tenta olhar ali e ver o prisma de pessoas que se dedicaram à interpretação do texto, a uma hermenêutica correta, e tentaram nos dar o melhor. A nova versão transformadora é nova mesmo, que foi um trabalho árduo de Carlos Oswaldo, de Stephen Kirchner, professor do Servo de Cristo, seminário chinês lá em São Paulo. Preocupação cuidadosa com o grego, com o hebraico, e tentando trazer o mais fiel possível daquilo que estava no coração dos escritores bíblicos. E nós vamos ler uma carta que é uma carta de gratidão. Nós vamos ler uma carta que é uma carta de muita gratidão. Da mais afetuosa carta que o apóstolo escreveu para uma igreja que ele fundou junto com Timóteo, primeira igreja fundada na Europa, uma igreja formada por, na sua grande maioria, por aposentados militares que lutaram no Império Romano, que tinham uma consciência profunda de cidadania, que nós, lamentavelmente, não temos muito essa cultura de cidadania na nossa cultura, nem conversamos nas comunidades muito sobre isso, que é muito da nossa presença com uma cidadania responsável. Então, eram pessoas que, além de já terem lutado no Império Romano e serem cidadãos romanos, e fizeram isso com dignidade, obedecendo tudo aquilo que eles precisavam ser como soldados do Império Romano, agora convertidos, seguindo a Jesus, testemunho dado por Paulo, por Timóteo. Então, era uma comunidade de muitos aposentados ex-militares que agora não só tinham consciência de cidadania terrena, romana, mas tinham a consciência de uma outra cidadania que nos aguarda e que precisa refletir a nossa cidadania presente. Era uma carta repleta de alegria. Paulo, vendo a sensibilidade desses irmãos e como esta igreja envia mantimentos, remédios, roupa, comida, sabendo que ele era prisioneiro numa casa. Interessante que quem era prisioneiro na casa pagava o seu próprio aluguel. Então, Paulo estava lá com muitas enfermidades, com muitas necessidades. Chegam essas notícias à igreja de Filipos, enviam Epafrodito, e Paulo, ao receber toda essa manifestação de carinho, escreve uma carta
tão amorosa, tão alegre, e eu imagino, né, Epafrodito com as notícias de Paulo prisioneiro, e voltando, né, isso é minha imaginação de artista, de músico, eu gosto de imaginar um pouco mais, né, mas ele voltando para a igreja de Filipos e dizendo assim, como é que estava Paulo? Estava lá, estava muito abatido, né? Cheguei lá, Paulo estava na maior alegria. E depois ele escreve uma carta de muita alegria, mas vivendo ainda as consequências do ministério apostólico, porque ele foi testemunha da ressurreição, e também porque ele sofria pela mensagem que ele anunciava, que eram duas características de um verdadeiro apóstolo. E Paulo escreve esta carta preocupado com a unidade da igreja, com os irmãos que pudessem andar em acordo e se esforçassem para andar em acordo. Filipenses capítulo 1, versículo 27. O mais importante é que vocês vivam em sua comunidade de maneira digna das boas novas de Cristo. Então, quando eu for novamente, ou mesmo quando ouvir a seu respeito, eu saberei que vocês estão firmes, que vocês estão unidos em um só espírito, que vocês estão caminhando com um só propósito, lutando juntos pela fé que é proclamada nas boas novas. Não se deixem intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Isto é um sinal de Deus de que eles serão destruídos e vocês serão salvos, pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Estamos juntos nessa luta. Vocês viram as dificuldades que enfrentei no passado e sabem que elas ainda não terminaram. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação, encorajamento, exortação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos, com a mesma forma de pensar, com um só propósito, e não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes, considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. E tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo, de servo, e nasceu como um ser humano. E quando veio em forma humana, humilhou-se, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Uma carta que traz para nós esse conceito que nós precisamos recuperar novamente de cidadania. Vivam de modo digno do Evangelho de Jesus. A igreja já era perseguida. Debaixo do Império Romano, cristãos sendo lançados nos coliseus e por ordem do imperador, ou eram mortos ou sobreviviam com o sinal que ele fazia. Cristãos que já morriam traspassados, cabeças cortadas, lanças, jogados aos leões. E Paulo, entendendo que essa era uma consequência de estarmos identificados com a cruz. Cristãos do mundo inteiro, e onde estão em países hoje debaixo de perseguição, de fato, não essa que foi proclamada em período eleitoral, nós cristãos brasileiros estamos sofrendo perseguição, coisa nenhuma. Nós temos liberdade de falar de Jesus, temos liberdade de testemunhar de Jesus, temos liberdade de anunciar o reino de Deus, temos liberdade de servir as pessoas, temos liberdade para amar o próximo, temos liberdade para professar a nossa fé, como todas as outras religiões, com o Estado laico que nós fazemos parte, que precisamos ter esse mesmo respeito por aqueles que caminham em outras religiões, que têm o direito de professar a sua fé. Nós estamos num país onde temos mais privilégios como cristãos protestantes, evangélicos, evangelicais, e esse discurso que não permanece. Paulo sabia o que era estar sendo perseguido por causa da fé. Países onde há perseguição religiosa de maneira intencional e contínua, sabem o que é viver debaixo de provações.
pouco tempo que servi em Moçambique, no meio da guerra civil, vendo cristãos novos convertidos lá em Moçambique, procurando dar testemunho da sua fé, e como eu compartilhei aqui ontem no curso à tarde, tive o privilégio de ser tirado para dançar depois de 6 horas de pregação com moçambicanos convertidos que se reuniam escondidos no meio da guerra civil, e o pastor vai me tirar para dançar, para louvar a Deus e para expressar a sua alegria e o amor de Deus por Moçambique e pelo povo moçambicano, sem um braço já, perdendo o seu filho e a sua esposa na guerra civil e conseguindo enxergar o amor de Deus pelo seu povo. Estarmos identificados com a cruz é entender que por causa da cruz temos a possibilidade do sofrimento, do martírio e da morte, e a história da igreja mostra isso. Nos foi concedida a graça como cidadãos do reino, representando o Senhor aqui na implantação do reino de Deus, não somente de anunciarmos o evangelho, mas de sofrermos por causa deste evangelho. Então o desafio de viver uma vida íntegra numa sociedade perversa e corrupta, e viver o evangelho no meio de tanta podridão, não só na estrutura do Estado, como nós vemos aqui no nosso país, mas a própria igreja que se diz cristã, que diz seguir a Jesus, bancando discursos de ódio, de discriminação. Isso não tem nada a ver com o coração de Deus, nada a ver com a cruz do Senhor, isso blasfema a cruz do Senhor. E nós protestantes estamos nos identificando com alguma coisa que vai frontalmente contra o que Jesus demonstrou na sua vida e na sua mensagem pregada para nós no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7, no sermão mais completo, radical, profundo, que mexe com a nossa vida em todas as áreas, e que nós precisamos recordar sempre, para saber, Senhor, como é que nós podemos andar de maneira digna do Evangelho, e temos um discurso e uma vida coerente com a cruz. É por isso que países de perseguição, católicos e protestantes, se abraçam, porque estão morrendo, porque estão identificados com a cruz. Então, queridos irmãos, Paulo escrevendo a esta igreja, que tinha um relacionamento profundo, afetivo com ele, vivam de modo digno do Evangelho. As notícias que cheguem, que vocês estão firmes, juntos, com a sua alma, pensando com a mesma mente, chegando a acordo, dando testemunho da fé no Evangelho. Olhem para os cristãos, olhem para os protestantes, mas eles são tão divididos, eles não conseguem nem andar juntos. Eles não conseguem porque dizem que são detentores da verdade e que Jesus morreu por um corpo doutrinário, Jesus morreu por pessoas. E as nossas diferenças nós vamos trabalhando conforme vamos tentando ser igreja e seguindo a orientação de Paulo aqui aos filipenses. Andem em acordo, se esforcem, pensam diferente em alguma coisa, se esforcem. Tenham a mesma atitude, a mesma disposição mental que havia em Cristo Jesus. Versículo 5 do capítulo 2 que nós acabamos de ler. A mesma atitude, em versões antigas, era: tenham o mesmo sentimento, que não expressa a palavra exatamente, porque parece que nós temos que andar apenas da maneira afetiva. Não. Os afetos envolvem também o nosso raciocínio. O judeu, quando fala entregarmos o nosso coração, ele diz para nós entregarmos a nossa mente e os nossos afetos, as nossas emoções. Quando eu entrego o coração, eu me entrego de maneira integral. Então eu tenho que andar com uma atitude de nos esforçar para andarmos em acordo, para andarmos em unidade, para preservarmos uma unidade que já existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essa unidade nós precisamos vivenciar aqui na terra como cidadãos responsáveis e como cidadãos do reino de Deus. Paulo diz
Que sinal para eles é de morte, quando o imperador pede que os cristãos sejam jogados aos leões? Queridos, não vamos nos esquecer, tragada foi a morte pela vitória. Não é sinal de destruição, é sinal de vitória. Nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem a morte. Vocês receberam o privilégio, não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer de maneira digna deste Evangelho. Nesta versão há uma interrogação, em outras versões também, na NVI é mais afirmativo. Paulo não tem nenhuma dúvida de que existe motivação para nós por nós estarmos em Cristo. Visto que há motivação em Cristo, visto que há consolação que vem do amor, visto que há comunhão do Espírito, visto que alguma compaixão e afeição nós já temos desenvolvido por causa da presença de Cristo e do seu Espírito em nós, então completem a minha alegria, concordem sinceramente uns com os outros, concordem. Como? Amando-se mutuamente, trabalhando juntos, e nem tentem impressionar ninguém ou façam nada por vanglória. Gente, os projetos de religiosos, confessionais ou não, históricos, pentecostais, neopentecostais, buscando fama, buscando poder, buscando glória para si mesmo, explorando pessoas simples com projeto de enriquecimento, gente que usa púlpito, igreja, são estelionatários da fé, usando as pessoas simples. E nós convivemos com isso o tempo todo, estamos no meio de tudo isso, tentando ser igreja. Sejam humildes, considerem os outros mais importantes que vocês. E aqui eu faço um adendo pessoal. Para a nossa geração e para aqueles que estão vivos, é hora de conversarmos. É hora de sentarmos ao redor da mesa como Jesus nos ensinou. É hora de nos aproximarmos uns dos outros. É hora de conversa para que não haja essa ruptura geracional que já tem comprometido essa geração de jovens, e digo isso dos meus filhos, netos que virão e outros. Gerações que não se conversam. Pessoas que já têm cabelinho branco, experimentadas, que acham que são sempre superiores daqueles que se converteram, que caminham próximo a 1 ano com o Evangelho, que estão chegando na comunidade. Precisamos conversar. Eu escrevi um livro que terminou, eu não trouxe aqui, mas você pode procurar na Mundo Cristão, há muitos anos, o Sem Igreja, buscando caminhos de esperança na experiência comunitária. Nossos filhos não estão bancando mais as nossas incoerências. Vários desses jovens que escreveram, que eu deixei depoimento no livro, dizem: nós não queremos a fé dos meus pais, porque nos passaram uma religião cerimonialista, sem sentido, que não viviam na casa, não viviam na sua profissão, mas que abraçavam quando estavam debaixo de um templo. Nós não queremos a incoerência da fé dos nossos pais. E os desigrejados crescem. É o segmento que mais cresce no Brasil e no mundo. Então precisamos conversar. Precisamos ajudar e dar sentido ao Evangelho, aquilo que os nossos filhos vivenciam hoje na universidade, nas suas escolas secundaristas, com os vizinhos, convivendo com as pessoas que vivem outras situações de vida, outras estruturas familiares. E o Evangelho precisa fazer sentido. Por quê? Porque o desafio é: eu preciso viver de maneira digna desse Evangelho, eu preciso buscar essa integridade que não existe. Não existe em estruturas religiosas, não existe em sistemas governamentais, não existe em direita e esquerda, de pessoas, de governantes que não estão nem aí para a nossa vida. E alguns que abraçam um projeto achando que é o projeto do reino de Deus, ideológico partidário. Esqueçam. Não. Tenham a mesma atitude
que Jesus, embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, ele se esvaziou de si mesmo. Ele assumiu a posição mais baixa de nível da sociedade, de escravo, de servo. Ele se identificou como figura humana, portanto o Evangelho é pertinente para seres humanos como eu e você. Nós não somos uma comunidade de anjos, nós somos comunidades de seres humanos, carentes, frágeis, que erram o tempo todo, que têm a capacidade de criar novos ídolos o tempo todo, que temos coração ainda sensível à idolatria. Não, vamos olhar a vida de Jesus. Quando veio em forma humana, ele se humilhou. Ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. E por isso Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu um nome que está acima de todo nome, aleluia. Esse Deus que nos considerou dignos do seu sangue, que nos considerou dignos da dor e do martírio na cruz. Esse Deus que amou você de maneira profunda. Esse Deus que conquistou o direito de conduzir a sua vida. Haviam divisões na igreja. Capítulo 4, versículo 2, Evódia e Síntique, duas senhoras proeminentes, íntegras, que eram referenciais, estavam pensando diferente, estavam tendo discernimentos diferentes sobre aquilo que Paulo havia passado, que Timóteo havia passado, começaram a gerar divisões na igreja. Opa, estamos pensando diferente, opa, estamos vivendo algumas possíveis cisões, é hora de sentar, é hora de estarmos ao redor da mesa, é hora de partirmos o pão, é hora de bebermos o vinho, é hora de olharmos para os nossos irmãos e a riqueza que os nossos irmãos têm para nos ajudarem a sermos melhores cristãos e cidadãos numa sociedade ainda perversa e corrupta. Porque na vida do meu irmão, que se tornou amigo, há pérolas preciosas que vão me ajudar a viver uma vida mais parecida com Jesus. E sozinho a gente não consegue. Considere os nossos irmãos superiores a nós mesmos. Busquem o interesse dos seus irmãos. E a igreja aqui próxima, a Batista, eles são nossos irmãos em Cristo. O que eles estão vivendo de luta lá tem a ver conosco. Temos que ter uma visão do reino. E que as notícias que cheguem da comunidade presbiteriana da Barra da Tijuca, quando tiverem notícias de pessoas que passam por aqui, que convivem aqui, que saíram daqui, que foram para outro lugar, ao receber as notícias, eles estão juntos, eles estão num só espírito, eles estão só numa alma, eles estão lutando juntos pela fé no Evangelho. Que essas sejam as boas notícias que a gente receba dessa comunidade. Que Deus abençoe a sua palavra e nos ajude a viver de maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo. O Senhor abençoe a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.